Oi, pessoal, tudo bem? Olha aqui o Prosa com Bertaglia retornando e retornando para um tema, um assunto substancial, um assunto extremamente importante, que é uma fala sobre portos e terminais, do planejamento à operação. Nós sabemos que os portos, eles são os elos entre as cadeias de abastecimento ou as cadeias logísticas do ponto de vista global. E nós sabemos também que poucas pessoas, veja bem que interessante isso, poucas são as pessoas que sabem o que realmente acontece por detrás dos muros dos portos e dos terminais. E o Brasil é um país marítimo e portuário. Essa é uma vocação natural, uma vantagem enorme que nós temos, considerando a sua extensão costeira, a sua extensão litorânea, bem como a sua distribuição fluvial em todo o seu território. Os portos também são importantes para apoiar aquelas atividades econômicas também no interior de um país, uma vez que atuam como uma conexão crucial entre o transporte marítimo e o terrestre. Elemento importante no aspecto social, pela capacidade de geração também de empregos, o transporte marítimo é um sistema de transporte mais barato e eficaz em comparação com os outros sistemas modais. Mas eu gostaria de fazer essa prosa com um grande amigo, porque é um tema muito importante. E ele, inclusive, escreveu um livro recentemente, junto com algumas outras pessoas, com alguns outros profissionais. E esse meu amigo é o Newton Narciso Pereira. Oi, Newton, que fantástico, meu amigo, tê-lo presente aqui no Prosa com o Bertaglia, ou na Prosa com o Bertaglia. O pessoal pergunta por que eu falo o Prosa, porque é um evento para mim, então é o evento Prosa. Fantástico, Newton. Seja bem-vindo aqui para conversar conosco. Bom dia, Paulo. Muito obrigado aqui pelo convite, para que possamos aqui conversar um pouquinho sobre esse tema, portos e terminais, o planejamento e a operação. Que bacana, Newton. Você sabe que eu já tive alguma experiência com portos quando eu trabalhei na Unilever, tanto do ponto de vista de exportação de sabonetes, fazendo testes nos navios, e também recebendo óleos, gorduras, que a gente utilizava para fazer o sabonete. Mas eu sempre tive uma visão um pouco diferente dos portos. Para mim era uma caixa preta, uma caixa, apesar de trabalhar na supply chain, na logística na época, eu enxergava como uma caixa preta. Mas vamos desmistificar um pouco isso, Newton. Vamos falar de portos, planejamento, operações. Vamos à frente? Sim, vamos sim. É muito bacana a oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar um pouquinho sobre esse tema, né? E vou explicar para vocês o que nos motivou aqui a escrever esse livro em conjunto com vários autores que deram a sua contribuição aqui para que a gente conseguisse chegar a concluir essa obra, né? Eu trabalho no setor com o setor portuário já há 15 anos, né? Participamos aí de vários projetos de portos e terminais aqui no Brasil, terminais portuários, né? Não só no Brasil, como também no exterior. E a gente pôde atuar, né, próximo dos tomadores de decisão, né? Da equipe de engenharia, dos investidores que tinham interesse em investir, né, no setor portuário nacional, e a gente, observamos dois lados da moeda, né, na consultoria, né, a gente pôde verificar quais eram os grandes desafios e dilemas que se tinha na hora de você tomar a decisão em relação a fazer o investimento e depois como planejar, como operar, né, e todos os desafios que permeiam a atividade portuária. E, além disso, nós tivemos também a oportunidade de ministrar muitos cursos no Brasil sobre o tema portuário, né? Basicamente, transporte marítimo, transporte fluvial, operação portuária, né? Parte de planejamento, né? E sempre ficavam dúvidas dos nossos alunos, independente do nível que eles tivessem, né? Então, a gente tem turmas que você tem em palestras, cursos que a gente, às vezes, acaba ministrando. Você tem pessoas que já estão há muito tempo no setor, mas elas estão num setor específico, né, nos vários segmentos da área portuária, né? Então, nós temos ali várias
segmentos de carga, né? E as cargas elas acabam tendo seus terminais especializados, então o indivíduo ele acaba se especializando muito num determinado setor, né? Trabalhando às vezes 20, 25 anos com um determinado tipo de carga e acaba não tendo a percepção do todo, né? Das outras cargas que circulam sobre o ambiente portuário, vamos dizer, nacional e internacional, né? E, por outro lado, você tem os jovens, né? Aqueles mais novos que estão chegando, que gostariam de entender melhor como que é essa atividade, né? E aí, por isso que, quando você comentou essa questão, né, que o Brasil é um país marítimo e portuário, mas ele não sabe, é porque, infelizmente, não nos é ensinado isso, né? Se eu perguntar para você quantas vezes na escola você teve aulas sobre portos, sobre transporte marítimo, sobre transporte fluvial, um país que tem mais de 40 mil quilômetros de rios, né, que pode aproveitar muito bem as suas vias fluviais para o transporte, nós praticamente não sabemos disso, né? Nós conhecemos o mar para o lazer, né? A grande maioria dos brasileiros conhece o mar para o lazer, mas não conhece, eventualmente, a potencialidade que o mar tem dentro da questão das grandes cadeias logísticas globais, e para isso você precisa dos portos para fazer essa integração entre as pontas, né, do sistema logístico. Então, por isso que a gente diz que o porto ele é o elemento principal de um comércio internacional, né, porque ele une cadeias que estão distantes, né? E essa não é uma frase feita por mim, isso Adam Smith já falava em 1776, no livro A Riqueza das Nações, né, em que ele mostrava que os países que tinham, já naquela época, crescimento econômico e que conseguiam se desenvolver eram os países que tinham fronteiras para com o mar e eram países que estavam desenvolvendo a sua navegação e atividade portuária. Então, e aí ele mostra, né, que todo o processo de desenvolvimento das nações se dá do litoral para o interior. Então, Adam Smith já discutia isso em 1776, né? Já contextualizando isso do ponto de vista econômico, e a gente tem hoje a possibilidade, né, de enxergar isso com muita propriedade, né? Então, quando você olha um país como o Brasil, que tem 8.500 quilômetros de costa, e a gente observa onde estão localizados os portos e os principais terminais portuários no país, nós vamos identificar que eles estão localizados principalmente nos centros de grande demanda por insumo e de produção de produto para exportação. E aí você vê uma concentração muito grande na região sudeste, na região sul e menos no norte e nordeste. Por quê? Porque todo o processo de industrialização do país se deu, né, na região sudeste, basicamente concentrado em 4 estados no Brasil, né? São Paulo, Rio, Minas, um pouco no Espírito Santo, né, chegando um pouquinho na Bahia e depois descendo para o sul, também com uma grande frente de exportação, né? Então, a gente vai observando, né, que esse desenvolvimento do setor portuário está, né, muito atrelado ao desenvolvimento econômico da nação. E o que acontece, né, é que a gente resolveu, então, escrever esse livro. No primeiro capítulo que a gente fala, né, portos e terminais são a mesma coisa, porque existe até uma confusão em relação a isso, né? Então, a gente começa a mostrar essas dúvidas, né? A gente tentou escrever um livro de uma maneira que ele fosse bem didático, né, sem perder o rigor, uma escrita simples, mas sem perder o rigor científico, né, porque, basicamente, a gente, da academia, mantém sempre o rigor científico naquilo que a gente procura escrever e fazer, mas é para trazer justamente ao leitor, né, esse entendimento. Primeiro, entender o que são os portos, o que são os terminais, né, o que são os portos públicos, o que são os terminais privativos, qual é a função de cada um deles dentro desse contexto nacional, né? E mais importante é isso, que o livro foi escrito com o olhar do Brasil, porque a maioria das obras que nós temos aqui no país sobre esse tema não foram escritas por brasileiros. Nós traduzimos de outros países o conhecimento dos americanos, dos ingleses, dos europeus, como um todo, né? E aí a gente tem um conhecimento que está muito mais ligado à característica do hemisfério norte e não tanto com a característica do hemisfério sul. Então, a gente quis trazer nesse livro a ideia de entender um pouco mais sobre a ótica nacional mesmo, né, dos desafios que nós temos aqui da questão portuária brasileira.
Fantástico o que você está colocando aí, ô Newton, inclusive pela perspectiva de portos, terminais. Eu estou pensando aqui, principalmente quando você usou o exemplo do Adam Smith, né, da riqueza das nações, em que países que têm uma saída para o mar ou uma entrada do mar para a sua terra, né? É, ele pode crescer, pode ter um potencial extremamente importante. E quando você falou que o brasileiro conhece pouco essas possibilidades marítimas e fluviais, eu estava pensando aqui, né, dos ensinamentos na escola. Na escola a gente sabia mais dos fenícios, né, e do pessoal de Veneza, que era os mercantes, a marinha inglesa, que é muito mais história do que propriamente do presente do Brasil. Eu quero parabenizar você pela iniciativa e os demais autores aí. Eu queria que você desse uma palhinha para a gente pelo aspecto de planejamento dos portos, né? Quais são os desafios que existem por essa perspectiva? Você falou aí das diferenças, rapidamente, das diferenças de portos e terminais. Essa, inclusive, é uma confusão que muita gente tem, né? O que é? O porto é a mesma coisa que terminal, tal. Dá uma palhinha nesse sentido para a gente, ainda no primeiro tempo aqui da nossa prosa, Newton. Perfeito, muito bom. Essa questão do planejamento é uma coisa muito interessante, né? Até é uma questão que o país está discutindo hoje, né? Se ele deve esse modelo de desestatização dos portos no país, né? Das autoridades portuárias, né? Mas nós olhamos, né, essa questão do planejar, né, partindo do princípio básico de coisas que eu vi junto com outros colegas, de dúvidas de tomadores de decisão em relação a devo ou não devo efetivamente fazer esse investimento nesse projeto de porto ou de terminal portuário específico numa determinada localidade. E a dúvida que geralmente paira na cabeça de todo mundo, e a ideia desse capítulo, então, é discutir os passos para o planejamento, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que ter demanda. Se você não tiver demanda, né, não justifica o investimento para que você faça a construção de uma infraestrutura que vai ficar ociosa, né? A gente tem percebido, né, e pôde avaliar e verificar isso ao longo dos anos, né, e partindo do princípio que o Brasil é um grande exportador de commodity, é isso que é o grande, vamos chamar assim, grande diferencial do país, né, que é a quantidade de commodity que nós exportamos, e essas commodities nós precisamos de infraestrutura para que elas possam ser exportadas, né? Mas a questão básica é o seguinte, se nós somos um país que exportamos muita commodity, então nós já temos uma vocação natural das características dos principais portos ou terminais que nós teremos no país, né? Então, entender a vocação, entender se eu vou ter demanda para exportar determinada quantidade de carga é o ponto principal para você verificar se, bom, vale a pena, então, eu imaginar construir uma infraestrutura, porque eu vou ter demanda para ela olhando uma curva de longo prazo de aumento de movimentação de carga no país. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Primeiro, você tem que ter uma análise de demanda. Então, o seu planejamento começa com a demanda. Numa segunda etapa do planejamento, você tem que olhar o quê? Os acessos. Porque, como nós temos uma região costeira muito grande, de 8.500 quilômetros, né, a gente podia imaginar o seguinte, olha, eu tenho muito espaço para colocar porto, para construir portos ou construir terminais privativos, por exemplo. Muito bem, mas eu tenho acesso para que a carga chegue e para que a carga saia? Então, essas coisas têm que estar dentro do planejamento portuário, né? De quem imagina o planejamento tem que ter um olhar, primeiro, sobre a demanda, segundo, sobre o acesso. Porque se você não tiver acesso, você não tem a conexão logística. Então, esse é um ponto que ainda, infelizmente, em algumas situações que a gente já teve possibilidade de participar e discutir, o indivíduo às vezes fica muito preso no projeto do porto, mas esquece de olhar o acesso. Tanto o acesso marítimo quanto o acesso terrestre. E esse pode ser o principal gargalo para o sucesso ou insucesso de uma infraestrutura portuária. Por quê? Se você não tiver uma boa rodovia para que o transporte terrestre de caminhões chegue,
Se você não tiver ferrovia, você vai ter problemas. Primeiro, né, a rodovia satura, porque toda vez que você tem uma rodovia, é uma infraestrutura que você coloca para transporte, você cria demanda para outros usos além do seu. Então, esse é o primeiro ponto, né? E a ferrovia tem a vantagem de ser o quê? Um modal de grande capacidade de carga. Então, enquanto um trem eu posso carregar 10 mil, 12 mil toneladas, dependendo da carga, um caminhão eu vou carregar no máximo 50 toneladas. Uhum. Então, o acesso terrestre, ele é um ponto fundamental que a gente tem que observar. Nós vimos alguns projetos que surgiram no país que o acesso terrestre não foi garantido plenamente. E esses terminais, hoje, têm dificuldades para movimentar algumas cargas, porque as cargas vão ter que transitar por regiões de cidades, elas vão ter que, eventualmente, transitar por pistas simples, né, que aí você aumenta também o risco de acidentes, porque você aumenta o fluxo de veículos circulando por esses locais, você, eventualmente, não consegue garantir a chegada de toda a carga que você precisa para atender o respectivo navio. E aí isso começa também a afastar eventuais interessados em utilizar daquela infraestrutura. E é interessante a gente observar essa questão do planejamento, né, e como ele está atrelado diretamente com a demanda, é o caso o movimento que nós estamos vendo hoje no Arco Norte. Né? Por que o Arco Norte hoje é a bola da vez, vamos chamar assim, do ponto de vista do escoamento de grãos no país? Né? Porque chegou uma hora que começou a ficar antieconômico você sair de determinada posição no Mato Grosso para trazer a carga para a região sudeste do Brasil e para a região sul, pelos portos de Santos e Paranaguá, porque a fronteira agrícola foi subindo. Então, a alternativa mais barata e de menor distância passou a ser sair pela região norte. E você economiza também o frete marítimo. E aí você precisou da infraestrutura, que é a rodovia ou, eventualmente, a ferrovia, o que se discute até hoje é a questão da ferrogrão, né, da ferrovia de grãos ali, que ligaria o Mato Grosso até próximo ali de Santarém, Miritituba. Né? Tem uma discussão aí em relação a isso. Né? E aí você tem, então, o caso da BR-63, que até 2019 não estava totalmente asfaltada. E o que a gente tinha? A gente tinha um gargalo no atendimento, né, dos terminais portuários ou as estações de transbordo que se instalaram lá desde 2008, 2010, que tinha uma dificuldade de receber a carga, né, por causa dos atoleiros. Então, um caminhão na época de chuva, né, e é um casamento muito interessante na Amazônia, né, que o pico da safra, a safra começa a subir no momento que a chuva também começa a aumentar na região amazônica. E aí você não tem a estrada asfaltada, o caminhão vai ficar atolado. Né? Então, a partir do momento que se asfaltou praticamente todo o trecho da BR-63, hoje ela tem condição plena de transporte, você agora garante um fluxo de carga chegando. Então, a infraestrutura no planejamento portuário, você tem que garantir a infraestrutura portuária, mas tem que garantir o acesso para que a carga chegue, para que o casamento seja harmônico, né? E você consiga atender efetivamente os contratos, né? Que as empresas tenham condições de atender os contratos também com os seus clientes. Então, planejar é enxergar no âmbito maior da cadeia logística integrada, é o que a gente chama de uma visão sistêmica. Eu não posso olhar só o meu não, eu vou investir só no terminal, mas o acesso não é comigo. Não, você tem que olhar a logística integrada como um todo para entregar o melhor serviço aí ao cliente. Então, é isso que a gente discute também nessa questão e traz alguns exemplos, né, da questão do planejamento portuário. Que maravilha, estou bebendo da fonte aqui, está muito gostoso, você está tocando em alguns assuntos extremamente importantes, inclusive nós tivemos já uma prosa aqui com o Marco, lá do Belém do Pará, falando sobre a logística do Arco Norte. Né? E em breve nós teremos uma outra com o Eric Imbiriba, falando inclusive da logística internacional envolvendo aí o Arco Norte. Você tocou num ponto aí que é extremamente importante. Nós estamos aqui, por incrível que pareça, olhando aqui para o relógio, né? Terminando o nosso primeiro tempo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma aguinha, um cafezinho, Nilton, e nós vamos para o segundo tempo. Pode ser? Perfeito, pode ser, vamos lá. Pessoal, que fantástico que está sendo esse nosso bate-papo aqui, essa nossa prosa com o Bertaglia, falando de portos, de terminais, e o Nilton está trazendo aqui alguns elementos que são extremamente relevantes e importantes, porque, inclusive, ele fala da conexão com os outros modais, falando de ferrovia, falando de rodovias,
e isso é muito importante. E mais do que isso, eu percebo aqui que essa fala do Newton, trazendo elementos importantes, desmistificando um pouco alguns elementos de portos, terminais e até de ferrovias, conscientização, ensinar nas escolas, nas universidades, vai fazer a diferença, porque quanto mais conhecimento nós temos sobre um determinado assunto, no curto, médio e até longo prazo, a gente vai, logicamente, dedicar mais tempo até para construir não apenas conscientização, mas melhores condições para investimentos em infraestrutura, porque nós temos o conhecimento. Newton, vamos falar um pouquinho sobre operações, vamos desbravar esse lado aí dos portos e terminais? Muito bem. O capítulo que nós escrevemos sobre operações portuárias, né, ele tem ali como um objetivo responder algumas perguntas, né, dentre elas aquela primeira que você mesmo colocou, né, o que acontece por detrás dos muros, né? Porque as pessoas, às vezes, que não conhecem do assunto, acham, não, é só o navio chegar, está tudo feito, né? Põe a carga lá dentro e vai embora. Não, não é isso, né? Na verdade, você tem todo um planejamento da operação prévia do navio, né? Então, só determinados segmentos de carga, para vocês terem uma ideia, o planejamento começa 3 meses antes do navio chegar. Então, a hora que você nomeia um navio para vir a um determinado terminal, né, um determinado porto, já se começa o planejamento logístico da carga que vai ser carregada naquele navio, porque ela entra dentro, né, de um planejamento de produção de uma determinada commodity ou dentro de um determinado produto que será exportado daqui a 3 meses. Então, é o que a gente chama do planejamento da cadeia como um todo, né? Então, voltando, eu sempre gosto de usar muito o exemplo das commodities, né, porque é a nossa vocação natural, né? Então, se você imagina uma exportadora de minério de ferro, por exemplo, ela faz um planejamento inicial anual, onde ela olha e fala o seguinte, olha, esse ano a nossa meta é produzir tantos milhões de toneladas, e basicamente é o que a gente chama de duodécimo, né? Você divide isso por 12, você sabe mais ou menos o que vai acontecer ao longo dos 12 meses. Então, e dentre as características de produtos que são produzidos pela mina, enfim, ela faz com que uma programação dos embarques que terão olhando 3 meses para frente. Uma vez que isso está estabelecido, então você nomeia um navio que vai vir buscar, por exemplo, 100 mil toneladas de um determinado minério, né, um exemplo, você já vai planejar que a carga daquele navio que vai chegar no dia previsto, né, o ETA, né, que é o Estimate Time Arrive, em determinada data, ela precisa estar já no porto com uma certa antecedência para atender aquele navio, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que o porto ele é uma área muito nobre, né? Porque é uma área que está na zona primária, então uma área nobre. Os espaços ali são muito valorizados, né? E o estoque, que a gente não tem estoque infinito, né? Porque eu sempre falo para os alunos o seguinte, por que a gente precisa de estoque? Né? Porque a gente tem certezas. O navio nunca chega no dia exato, no horário que você imagina, por isso que você tem janela de chegada do navio. No caso do minério, por exemplo, né, você tem uma janela de chegada do navio que pode variar de 1 a 15 dias, dependendo do tipo de contrato que é feito, enfim. E então a sua aleatoriedade dentro desse processo é muito grande, né? E você tem, quando você olha do ponto de vista da operação, você tem a variável dos equipamentos, do seu planejamento operacional, das suas manutenções, que na hora que eventualmente o navio pode chegar, na janela dele, um equipamento seu pode quebrar. E você vai ter que ter um tempo disponível para dar manutenção naquele equipamento, para que ele esteja operacional, para que você possa carregar uma determinada carga num determinado navio. Então, veja que são várias variáveis que nós temos no âmbito da operação portuária entre o carregamento e o descarregamento da carga. Eu vou ter que ter um planejamento, se eu vou ter espaço no pátio para colocar aquela carga. Se eu não tiver espaço na hora que o navio chega, vou ter que abrir espaço para ele. Então, isso vai ter que ter um planejamento. Por exemplo, se é para descarga, eu vou ter que ter um planejamento de que carga eu vou remover, para onde eu vou enviar essa carga, para que eu tenha espaço para que eu possa fazer a descarga do navio, porque se o navio passar do tempo de contrato operacional, eu sou penalizado, o terminal é penalizado e tem que pagar o demurge para o navio.
né, que é uma multa que você paga sobre a sobreestadia que o navio ficou no terminal. Né? Você tem os contratos de atendimento com os respectivos clientes. Então, tem que ter um casamento ali perfeito dessas operações, que na prática, no mundo real, a gente sabe que ele não é perfeito, porque as coisas são aleatórias, né? E de modo que você tende a ter um planejamento da operação. Né? E, para isso, você também não pode trabalhar teoricamente no sufoco. O que significaria isso? Você não pode trabalhar com uma ocupação de berço, que é o seu ativo mais importante no porto, né, com uma ocupação muito alta, porque se você estiver sempre com uma ocupação muito elevada, a probabilidade de você gerar fila, ela cresce também exponencialmente se você tiver um problema no seu planejamento da sua operação. Como o exemplo que eu dei, um equipamento que quebra, uma carga que não chega, o navio às vezes atraca e toda a carga não está disponível ainda no pátio, a carga vai chegando conforme o navio está atracado, né? Enfim, então você tem ali algumas condicionantes, né, que acabam ali afetando essa característica da operação, fora todos os outros entes que estão envolvidos nesse processo, que não são entes efetivos no terminal, mas são entes públicos que também participam ali da atividade da operação e buscam fazer a sua fiscalização e controle operacional. Né? Então, todas essas variáveis aí em conjunto é o que fazem, né, que fazem a gente ter uma operação, né, que precisa estar muito bem azeitada. Tá? Newton, muito bacana o que você está falando. Eu queria trazer alguns elementos de vida real, né? Aprendemos um pouco de planejamento, de operação. Fala um pouquinho dos portos. Qual o porto que você considera no Brasil que está mais avançado? O maior porto ainda continua sendo Santos, né? Mas qual é o que está mais avançado em termos de tecnologia, em termos de melhores processos? Como é que você enxerga isso? Nós temos o maior porto público da América Latina, ainda é o Porto de Santos. Né? Do ponto de vista de movimentação de carga, o ano passado foi alguma coisa em torno de 134 milhões de toneladas movimentadas. Né? Mas hoje a gente pode dizer que, basicamente, a maior parte, 65% das cargas movimentadas no Brasil, elas estão sendo movimentadas em terminais privativos. Né? E o maior complexo hoje que nós temos é o complexo da Vale de Ponta da Madeira, que o projeto de capacidade de 230 milhões de toneladas. O ano passado fez alguma coisa em torno de 200 milhões de toneladas, um único complexo portuário, e aí a gente tem ali todo um processo de automação de boa parte das operações de pátio, né? Eles têm um nível de tecnologia muito alta no processo operacional deles, o que garante uma boa eficiência operacional. Né? Então, assim, os portos brasileiros, né, estão, em termos de produtividade, né, estão muito bem, assim, do ponto de vista de produtividade, tecnologia que está sendo aplicada nas operações portuárias. Né? Isso a gente traz também um pouco dessa discussão aí nesse capítulo de operações portuárias do ponto de vista de tecnologia, e depois a gente tem um outro capítulo que a gente trata a questão da inovação no ambiente portuário. Então, o ambiente portuário brasileiro, no global, né, ele está inovando muito, né, e o brasileiro não fica atrás disso, né, tem que buscar inovação para ser competitivo, e nós vamos ter que vencer a fronteira das inovações disruptivas que estão vindo no setor agora com uma força muito grande. Né? Então, o setor já começa a discutir, né, o setor marítimo, principalmente, já se discute, já se vislumbra e se vê a questão de navios autônomos, né? Você tem operações autônomas que já acontecem nos terminais europeus, né, principalmente no container, né, onde você tem os AGVs, né, que são os veículos guiados automaticamente que fazem a operação junto ao cais, né, e pátio de armazenagem de containers, né, e são inovações disruptivas que nós estamos vendo, que estão se aproximando cada vez mais do setor, né? E é uma questão de tempo, né, para que o setor portuário global, né, absorva essas inovações. Né? Um fato até interessante, né, até hélice de navio agora está sendo impresso com impressora 3D no Porto de Roterdão, onde eles fizeram um projeto em 2018 muito interessante, né, em parceria com a empresa AutoCAD, onde foi feito o primeiro hélice com impressão 3D de bronze. Né? Então, dentro do ambiente portuário, dentro do ambiente de inovação.
né? Os portos europeus estão criando startups também para atender essas demandas de inovação que a gente vê do setor, né? Porque você conhecendo a dor do setor, estando dentro do setor, fica mais fácil de você inovar para resolver ali os seus problemas. Então, é uma questão que está aí, a gente discute isso também no último capítulo desse livro, né? E eu acho que é uma coisa que fica agora para investir em inovação, criar suas próprias startups para resolver os seus problemas dentro do próprio ambiente. São dicas que a gente deixa aí para que a gente possa estar competitivo com os portos internacionais, né? Uau, que fantástico, Newton. Adorei a nossa prosa aqui. Eu fiquei mais ouvindo, né, porque realmente estava muito bacana, né, bebendo aqui da fonte. Parabéns aí, um conhecimento profundo, uma experiência fantástica, né, como professor, como escritor, como profissional da área também. Newton, nós estamos terminando aqui o nosso bate-papo. Fica no ar aqui você também recomendar alguém para a gente falar sobre essas inovações e as disrupturas aí nos portos e terminais, eventualmente algum colega seu que tem escrito aí, para nós disseminarmos o conhecimento para as pessoas que acompanham aqui o Prosa com Bertaglia. O meu abraço virtual para você, a minha enorme Obrigado, gratidão, Paulo. tá? E parabéns pelo livro, pelo contexto da escrita do livro, mas também pela vontade, pela gana de disseminar aí o conhecimento que eu acho que é fundamental para os nossos profissionais, estudantes e, por que não, para os professores. E eu concordo contigo, tem que ter disciplina, sim, é fundamental, discutindo portos, discutindo terminais, discutindo ferrovias, porque esse é o engrandecimento do nosso Brasil. Tá? Um grande abraço para você. Ao infinito e Obrigado, além. Paulo. Ok, obrigado. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.